Muito bom dia, minha gente. Vamos começar mais um café acadêmico, mais um sábado. E hoje a conversa, eu disse durante a semana que seria mais leve. Não sei não, viu? A gente vai falar de temas muito complexos. Vamos falar de ser humano. E eu acho que não existe nada mais complexo do que o ser humano. A gente vai falar com Carlos Bregantin, um grande amigo que está lançando um novo livro esse mês. E foi aquele que inaugurou essa série nossa de cafés acadêmicos. E infelizmente aquela primeira não foi gravada, a gente não tem registrada, mas foi o primeiro. Mas hoje ele está aqui com a gente novamente, já está chegando. Ele é rápido, ele faz acho que umas 30 lives por dia, esse cara. Vamos lá. Ah, vai, Brega, vamos lá, meu amigo. E além de assistir as nossas. Eita, que bacana. Vai ser muito bom. Ô, mano, 30 eu não sei não, se você viu 30 aí. 30 lives por dia, não. Eu falei, ó, você assiste a nossa todo sábado, pelo que eu agradeço muito, e deve fazer aí seguramente umas 30 lives por dia, além daquelas que você faz na madrugada. Mano, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Ó, já tá chegando aí, ó. A parentela já tá chegando. Minha sogra, minha mãe, minhas tias, tá todo mundo chegando aí, ó. Todo mundo Família, que te acompanha, a minha família. família. E o pessoal que te conhece, o pessoal que te ama, que sabe do teu valor, da tua importância. E agora, ainda mais, né? Como dizia antigamente, tem um novo livro na praça, né, Brega? Pois é, pois é, pois é, Bacia, água e toalha. Você vai pois falar disso aqui hoje, viu? é. Mano, deixa eu só rapidinho fazer uma consideração aí de praxe, né? Por favor. Pessoal aí que nos acompanha, quero agradecer muito, pessoal que te acompanha, convidar para seguir a editora, quem me segue, passar a seguir o Carlos Bregantin, porque vale a pena. E claro, né, falar que a gente é uma editora que está desenvolvendo essa iniciativa online, né, essa iniciativa por razões óbvias, né, eu sempre digo assim, né, a gente está fazendo à distância, mas é um evento presencial. O Café Acadêmico é um evento presencial que a gente faz Sim, mensalmente em São Paulo e vamos retomar agora em 2021, pelo jeito só, né? A ideia era esse ano ainda, mas pelo jeito vai ter que ser o ano que vem. Olha lá, vamos ver como que as coisas vão caminhar daqui para frente. verdade. Então, quem tiver interesse em conhecer as nossas publicações, é só entrar no site, né? ramalhoedições.com.br, que nesses dias está passando por uma manutenção, o site está ficando espetacular, Brega. Que legal. Eu acho que em 10 dias aí a gente já está conseguindo colocar no ar. Que Falta legal. só alguns ajustes, mas está ficando muito bonito. A gente já vai colocar no ar quando a gente for divulgar o terceiro livro da editora, que já está praticamente pronto. É um livro do professor Marcos Horácio, sobre o Barroco Mineiro, que inclusive esteve conosco numa live algumas semanas atrás, né? Sim, O nome do, delícia o de lá. nome do livro é o Palácio de Deus e o Templo do Rei. E, Excelente o enquanto, título. e foi uma Excelente. conversa muito bacana, Foi né? muito boa, foi muito boa. E tem os outros, né, que nós já lançamos, né? O do Chevitarese, Jesus no Evangelho do Discípulo que Jesus amava, e Uhum. Princípios de Psicologia da Religião com Everton Maraldi. Então, quem tiver interesse nos livros, por enquanto, nesses dias que o site ainda continua fora do ar, é só mandar um WhatsApp que a gente manda o livro, né? É 99313-6343, São Paulo, né? 11. A gente sabe que tem havido aí um pouco de demora para os livros chegarem, né, Brega? Você sabe disso, né? Inclusive, você tem mandado aí centenas de livros toda semana e realmente tem havido uma grande demanda e ao mesmo tempo uma demora por conta Sim, das greves e tudo. sim. Mas vai chegar, o pessoal tenha paciência que os livros vão chegar, tanto os meus da editora como os do Brega. Então Chega. fique calmo, seu livro chega, tá bom? Calma. Mano, considerações iniciais, né? Você dispensa qualquer apresentação para quem te acompanha, né? A gente sabe, mas assim, eu queria que você novamente falasse um pouquinho aí da tua trajetória, do teu trabalho. Você é um mentor, né? Eu gosto de dizer assim que você é um mentor
de espiritualidade, né? Quase que um terapeuta, né? Cuida de gente, né? Porque você gosta de gente. E eu queria que você falasse um pouquinho disso e já emendasse, Brega, o livro. Fala um pouquinho do livro, o que que é esse livro? Bacia, Água e Toalha, o Evangelho no Chão da Vida. A gente, talvez algumas pessoas estejam, não é um tema acadêmico, pode não ser, mas você sabe, né, que textos como esse são objeto de estudo na academia, né, tanto entre cientistas da religião, antropólogos, sociólogos, historiadores, e posso garantir, li já o seu livro, e daqui a pouquinho ele vai estar sendo analisado aí pelos universitários. Vamos lá, Brega, manda bala, é com você, senão eu fico falando aqui e não paro mais. Bom, primeiro, bom dia a você, querido amigo Jeff, beijo na Aline também, e na sua sogra, Marli, né, que passou a estar perto aqui, né, desde a primeira live. Né, e tá sempre aí. Eu vou dar bom dia para Ana Tereza e para a Ananda, que estão aqui na sala, e as duas simbolizarão os demais queridos e queridas que nos acompanham aqui no dia a dia, nas lives e no dia a dia. A Ananda é a nossa assessora, né? Eu vou falar dela, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Eu tenho algumas coisinhas para falar dela, mas deixa para depois. Vamos lá. Então, bom dia, um ótimo sábado para todos vocês, onde quer que vocês estejam. E desejo que logo, logo, quem sabe, tenhamos sábados normais, né, Jeff? Sábados normais, né? Você estava falando do café acadêmico, eu estava tentando me lembrar quando foi o primeiro que eu fui, ainda lá no ambiente da editora Vida, ainda. Verdade. Mas acho que final dos anos 90 ou começo dos anos 2000? Não chega tanto. Final dos anos 90 eu ainda estava... Você era muito menino. Mas foi em 2005 primeiro. 2005. 2000. Então 2005. Já é tempo suficiente. Exato. Aí a gente fez até 2008, né, lá no ambiente da editora. Sim. Aí depois eu me desliguei, fizemos... por nossa conta, né, Brega? Fizemos alguns lá na Vila Mariana, eu acho que até 2009, 2010, né? E aí deu uma parada, porque foi quando eu estava com a cabeça toda já no mestrado, depois já fui para doutorado, e aí agora a gente está retomando. Você sabe que bom, velho tem memória, né? E toda vez que a gente conversa, daqueles cafés lá da Vila Mariana, marcou-me muito, claro, aquele com o Pondé, por ser quem é, né? Mas assim. E foi o último, né? Foi, né? Acho que foi o último. Foi o último. Foi o último. Mais que todos, Milton Schwantz. Meu. Era espetacular. Marcou-me profundamente. Até porque acho que foi por tua conta até que eu fui buscá-lo em casa, levá-lo e tive chance. É verdade. Conversar um pouco mais, assim, mano. Foi inesquecível, inesquecível. Eu sou grato a você por ter me colocado em contato com ele, com a obra dele, né, com o pensamento dele, e depois, em outros momentos até, né? Já está em outra dimensão, não mais aqui entre nós, né? Mas sou grato, muito grato a você, até porque em todas as vezes que estive presente no Café Acadêmico, presencialmente, acresceu muito a mim. E essas lives, né, que você tem feito, quero dar meus parabéns públicos aqui. Obrigado. Pelo modo como você tem conduzido, temas os mais variados, né? A altíssimo nível, né? Eu fico aqui tentando alcançar, né? Tem hora que a conversa vai... E assim, né? E na semana passada a gente teve um problema da instabilidade do sinal. No final das contas, a live acabou somando os tempos, né? Porque a Ananda conseguiu fazer uma engenharia ali que eu achei espetacular. Ela juntou tudo e deu, acho que 1h15, 1h20 de live, assim, ficou acima da média, né? Normalmente a gente faz quase 1 hora. Mas um tema grave, né? Um tema grave, importante. Da questão indígena, grave, né? Verdade. Está na pauta, né? E eu gostei muito daquele do Harry Potter. Com o Vitor, muito bom, que está preparando o livro, viu? Muito daqui, bom.
Daqui uma semana aí, É. duas no máximo, ele tá me mandando o livro, vamos ver. Muito bom. Bom, com tudo isso eu digo assim, né? Recomendo, né, as lives do Café Acadêmico com meu amigo Jeff, vale muito a pena e toda a obra que ele tem produzido a partir da editora vale muito a pena. Não é só porque é meu amigo, mas é porque vem com muita qualidade. Aliás, E, né, aliás, antes de qualquer coisa, a gráfica, né, que fez a impressão do Bacia Agropecuária foi você que indicou e é, eu acabei de receber a série, né? Bora, deles lá também, ó. Já recebi opa! as Que le- novas remessas. Agora já posso atender os pedidos que estão chegando aí, que Oh, que foram beleza! impulsionados pelo Bacia. A série Bora tá Verdade. Não, eles trabalham muito bem. muito E eu bom. quero te agradecer também, viu, Brega, por estar todo sábado com a gente, não só aqui na hora, mas também divulgando, compartilhando. Te agradeço muito. Ah, E manda um abraço para todo mundo que está aqui acompanhando a gente, ó. Para fazer igual você, vou mencionar um e que todos se sintam representados nessa pessoa. Meu amigo Walter, que estudamos juntos história lá na Vila Mariana já há alguns bons anos, que legal, e hoje também já tem já o seu mestrado, seu doutorado. Um grande abraço, Walter, rever você aqui, meu querido. que legal. E aí, esse livro, Brega, Bom, o que que é esse Bacia Água e Toalha? Vamos lá. então, você perguntou quanto a mim, né? Assim, não é tão complicado saber, especialmente quem é daqui de São Paulo, quem acompanha o chamado mundo cristão da vertente evangélica, né, protestante, né, conquanto são nomes, vocábulos e denominações que eu particularmente tenho evitado muito por motivos os Uhum, mais variados, né? Mas eu sou desse universo, né? Eu sirvo neste universo, né? Da uhum, chamada igreja da vertente evangélica, protestante. Minha origem é batista, né? Desde de bebê praticamente, cresci, me uhum, formei e fui ordenado no contexto da Igreja Batista, que é uma igreja protestante histórica, não é? uhum. E pastoreei duas igrejas batistas por longo tempo. Depois trabalhei na equipe pastoral de uma delas também. E de 2006 para cá, eu comecei uma comunidade independente, o Caminho da Graça, Estação São Paulo, um movimento criado pelo reverendo Caio Fábio, de 40 anos de história também no Brasil, neste universo. A ideia desde lá foi botar os olhos e abrir os braços para receber o que nós entendemos já naquela época como feridos de guerra, não é? Aqueles que vinham se ferindo no universo religioso, todo o universo religioso, né? Provocando danos, né? No espírito, na alma e até no corpo, né? De muita gente, nas relações, enfim. E eu me propus, porque sempre foi o meu desejo ser um pastor da cidade, na cidade, para a cidade, independente da comunidade que eu servia enquanto pastor ou enquanto mentor espiritual, né? No ambiente do Caminho da Graça, o Caio decidiu nos designar de mentores espirituais, que eu gosto muito, gosto da palavra mentoria, né? É o que faço durante toda a minha vida, e me parece ser ela hoje menos corrompida do que o vocábulo pastor, missionário, Uhum. bispo, e, enfim, que são os vocábulos utilizados no universo religioso protestante, evangélico, pentecostal, enfim. Né? Mas Eu alguém te chama de pastor ainda? me Chama, chamo, né? mas eu costumo, Jeff, orientar as pessoas que me chamam de pastor. Falo, olha, me trate de pastor se por algum motivo eu exerço sobre você algum pastoreio, né? Algum cuidado, algum, né? Se é para me tratar de pastor por conta do título que eu recebi, e recebi de uma forma digna, né? Uhum, Fui examinado, fui ordenado publicamente, enfim, reconhecido publicamente e tal, e amo o vocábulo, né? E uhum, amo aqueles que exercem o pastoreio
com lisura, com responsabilidade. Mas eu, particularmente, não imponho o título a ninguém, e eu gosto Uhum. quando me tratam de pastor, é porque, de alguma forma, em algum momento, se sentiram cuidados por mim, né? E aí Uhum. me tratam de pastor. E tem muita gente, sim, tem muita gente que me trata de pastor, né? Como eu já estou nesse universo há 40 anos, né? Então tem gente que me trata de pastor há muito tempo e não mudou, né? Mas hoje eu sou mais conhecido como Brega, né? Que é um apelido carinhoso que eu Então. recebi, né? Por causa do meu nome, né? Os meus amigos sempre me chamaram de Brega, de Breguinha, de Bregão, enfim, por causa do Bregantim, né? E eu adotei, Uhum. sobretudo no universo do Caminho da Graça, né? Eu sou Brega, Brega do Caminho, e sobre alguns eu exerço uma mentoria Essa espiritual e mentoria. pastoreio, enfim, não é? E Uhum. voltando aqui, né? O Bacia Água e Toalha, bom, primeiro que ele é o resultado de mensagens que eu preguei, palestras que eu dei, chame lá como entender que deve, discursos que eu fiz, né? Uhum. Às vezes eu acho que tem hora que eu penso assim, pô, isso que eu fiz não foi uma pregação, foi um discurso. Não, aqui não foi um discurso, não, foi um sermão mesmo. Então Sermão. eu fico mesclando entre uma designação ou outra, dependendo do conteúdo, né? Mas foi no carnaval do ano passado, eu fui convidado por uma comunidade de irmãos queridos lá em São Luís, a Igreja da Uhum. Colheita, que é dirigida pelo Bispo Renato e alguns amigos pastores, não é? Uhum. E lá eles me deram um tema que não era esse aqui, né? Não era bacia, água e toalha. O tema era Jesus de Nazaré e a sua jornada, né, diária, né? E, Uhum. sobretudo, o tema era a ideia de quando ele sobe na montanha, onde ele se transfigura, né, no tal momento da transfiguração, né? Uhum. E a experiência que os 3 discípulos que estavam com ele viveram com ele ali, né? E um deles, o Pedro, né, tem aquele rompante, né, por ter vivido uma experiência que transcendeu, né? Houve eu costumo dizer assim, né, Jesus abriu um portal ali, de modo que eles tiveram um acesso ao passado, né, a Moisés e a Elias, e com ele ali presente, e o Pedro tem um rompante, achando que aquele ali seria o melhor lugar do mundo para ficar, não é? Uhum. E o Senhor desce daquela dimensão transcendente e os convida para descer a montanha e dizer, ó, a vida está acontecendo lá embaixo e é lá que eu quero que vocês atuem, né? E eu fiz uma narrativa, uma preleção, A partir comentar desta a narrativa. partir dessa narrativa, né? Tá. Os meus queridos Marcelo e Renato, que estão aqui, já vi a Renata aqui na sala, eles pegaram o material gravado, né? O Marcelo ouviu o material, falou, Breg, isso aqui dá um livro maravilhoso, é um texto, ele, né, disse, achou que seria um texto interessante para repercutir, né, em livro, né? E eu falei, bom, eles são os meus editores, né? Vocês mandam, né? E eles fizeram esse trabalho de transcrição, Uhum. e lá pelas Compilação, tantas, transcrição. o Marcelo e a Renata decidiram pelo título, não é? Porque Ah, entendi. durante as minhas preleções, eu me refiro à noite da quinta-feira, quando Jesus Uhum. janta com seus amigos mais íntimos e lava-lhes os pés, não é? E há alguns entreveres ali entre eles, né? O próprio Pedro novamente reage, do tipo, não, Senhor, eu não sou digno disso e tal. E Jesus diz, Pedro, hoje você não entende, um dia você vai entender, mas eu sei porque que eu estou fazendo isso. E ele diz Uhum. assim, e queria até que isso ficasse como uma espécie de recomendação minha para vocês, isto é, façam isso pelo mundo. E eu sempre entendi aquele ato de Jesus ali na quinta-feira
como um lava-pés da humanidade, né? Jesus lava os pés da humanidade ali. Ele usa os amigos que estavam ali, um deles já o tinha traído, né? Mas este, inclusive, também tem seus pés lavados, significando dizer que por Cristo não tinha a menor importância o caráter, né, dos seus amigos. Né? Eu acho lindo isso em Cristo. Né? Diz, ó, os meus amigos são humanos. Que de quando em quando eu digo isso, né, para alguns que vêm falar comigo sobre alguns amigos meus, né? Porque fulano, né, teu amigo e tal. Eu falei, então, meus amigos são humanos. Não são anjos. Eu já vou, me permita te cortar porque você tocou num ponto agora, Por Brega, que é o favor. seguinte. Eu vejo isso muito nos seus textos, nas suas postagens e desde que te conheço. E é por isso que eu mantenho com você essa amizade, essa proximidade até hoje também. Entre tantas rupturas que eu vivi, né, nesse mundo do qual eu também fiz parte, você consegue humanizar Deus, ou esse conceito de Deus, como poucas pessoas que eu conheço. Uhum. E é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu destaquei alguns trechos, talvez aqui 5 ou 6 trechos, para pedir para que você explore um pouco. Uhum. E o primeiro está logo na página inicial, na página 21. Destaquei aqui, ó, o lugar onde nós pisamos, né, além de o lugar onde nós pisamos ser sagrado, porque nós é que tornamos o lugar sagrado, também os nossos relacionamentos é que determinam a nossa espiritualidade. Quanto mais saudáveis nossos relacionamentos, mais saudável é a nossa espiritualidade. Você sabe que eu vejo muito disso daí que você está falando como metáfora, né, Brega? Né, a bacia, água, toalha, evangelho, chão da vida e tantas outras coisas, né? Sim. Mas eu acho que assim, isso não faz a menor diferença no nosso diálogo, mesmo porque a gente sabe que onde há concretude é quando a metáfora consegue de alguma forma, se materializar, né? O sentido dela, o significado dela passa a acontecer. Né? Ou seja, o rito por si só não serve para absolutamente nada. Sim. Mas a partir do momento que a gente entende o que significa bacia, água, toalha, na prática das relações humanas, aí a coisa começa a ganhar mais significado, mais sentido ainda. Né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? Essa coisa de você entender o lugar sagrado, que a gente sabe que é uma expressão muito comum na história das religiões, todas elas, essa coisa do espaço sagrado, do momento sagrado, etc, etc. Mas assim, essa coisa de você, sem grandes dificuldades, entender que o lugar é sagrado por quê? Porque o ser humano está ali. Porque o ser humano pisou ali. E mais do que isso, não o ser humano sozinho, mas o ser humano em contato com outro ser humano. Sim. Essas relações que fazem com que o ambiente, a hora, o espaço possa ser aí sim chamado de sagrado. Sim. Explora um pouquinho isso pra gente, por favor. Primeiro, acho que vale a pena, até por conta da nossa história, né? Eu digo história de seguidores de Jesus de Nazaré, mas nos seus vários momentos e ciclos, né? Eu sou de um momento em que eu cresço ouvindo que nós tínhamos que almejar o céu, né? O lugar, né? O melhor lugar do mundo é o céu, né? Porque Deus está no céu, né? E eu cresci ouvindo isso. E eu, obviamente, muito provavelmente, quando eu tomei minha primeira decisão, né, que talvez tenha iniciado um processo de conversão à fé, né, e não necessariamente ali, mas um processo, né, que eu entendo que eu estou ainda nesse processo de várias conversões, né, a ideia era o céu. Esse mundo aqui não vale nada, aqui está tudo perdido, e nós temos que ir para o céu. Né? E a outra ideia era de que eu estava, uma vez ganhando o céu, eu tinha que conquistar outros também para o céu. Né? E o final era o céu.
O céu era Uhum. o grande lance dos que naquela época tomavam decisões abraçando a fé cristã, essa coisa toda, né? Só que ao longo das nossas jornadas e da minha jornada, e lendo, assim, sempre que falo em aprofundar alguma coisa, falando com você ou com acadêmicos, eu sempre tento me colocar no meu lugar, né? Porque eu nunca aprofundei tanto, né, na academia quanto aprofundo nos relacionamentos, né? De Uhum. ir às últimas consequências. E lá pelas tantas, o que eu descobri era que no universo das religiões, no universo dos deuses, né, na história das religiões, na história dos deuses, me parece, você pode me corrigir como historiador, que o único Deus entre os deuses que se propôs sair do seu lugar sagrado, né, e vir conviver com a criatura criada e fazer desse lugar da criatura o seu lugar, e, em última instância, né, no pensamento teológico clássico, né, fazer da humanidade a sua morada, né, me parece ser na fé cristã. E isso, na verdade, me encantou profundamente, mas fez com que eu rompesse com o céu dos crentes, né? Uhum. Em algum momento eu rompi com o céu dos crentes. Eu disse, não, eu quero o Deus que está no céu, né? Mas o Deus que quando imaginou-se, né, se relacionar com a criatura, não o fez de outra forma, senão vivenciando todo o processo da humanidade, até mesmo a partir do útero de uma mulher, né? E a partir daí vive toda a experiência humana em tudo aquilo que a humanidade e que um ser humano pode viver. Então, isso sim atraiu-me profundamente. Então, primeiro isso, né? Eu entendo que na fé cristã você tem um Deus que considera espiritual a humanidade. E alguns pensadores chegam a dizer, me parece que Dostoiévski é um que diz isto, né, que nós somos seres espirituais vivendo experiências humanizadas, humanizantes, terrenas, né, nessa dimensão terrena, mas o que somos de fato somos seres espirituais, né? E que todos aqueles que, em algum momento, por conta do tipo de fé que abraçam, vivem kairós, né? Vivem momentos, fenômenos de espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade humana é intrínseca. Uhum. Por quê? Porque o Criador decidiu se humanizar. Então, para mim, não há espiritualidade mais, eu diria assim, mais profunda, né, do que aquela vivenciada aqui, onde nós estamos hoje. Até mesmo aqui. Nas Até relações. mesmo aqui, né, nesse Ainda que assim ambiente. virtualmente, diante dessa situação, né? Até mesmo aqui, entendeu? Então, assim, esse a partir desse entendimento, né, que eu considero o calibre da minha espiritualidade diretamente ligado aos meus relacionamentos, a mim mesmo, né? A mim mesmo, como me relaciono comigo mesmo, como me relaciono com o meu próximo, o mais próximo meu hoje, a Lau, que está aqui na sala, e os meus filhos com quem eu tenho convivido, mas com qualquer um, com qualquer um, né? Indistintivamente, quer dizer, sem nenhuma acepção, sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito, não importa, não importa, né? Quanto mais nesta dimensão de relacionamento, mais me sinto espiritual, mais vejo a minha espiritualidade e mais vejo a espiritualidade do outro também. Então, vamos dizer assim, eu parto desse princípio. Eu parto desse princípio, desse Então, entendimento. é essa dinâmica desses relacionamentos, esse encontro, aquilo que você fala muito na série Bora pra Vida, a identidade de almas.
e entre almas é que, por assim dizer, sacraliza as coisas, onde esses humanos que se relacionam bem, de forma saudável, Sim, sim. é aí que acontece a coisa. É É, isso. e na verdade, assim, você disse agora assim, de forma saudável. Mesmo aqueles relacionamentos que não são exercidos ou desenvolvidos no ambiente de saúde, né? Uhum, Isso não implica em excluir a sacralidade. Eu diria assim, tá. que quem conduz uma relação de modo a ela não ser saudável, profana o ambiente da relação, profana essa sacralidade da Que relação, já existe, que tá. já existe naturalmente Entendo. na relação. Naturalmente. Então, assim, toda Olha, relação aviltada, toda relação adulterada, tudo isso nos melhores sentidos da palavra, né? Toda relação agressiva, toda relação violenta, toda relação abusiva, toda relação que carece de reparos, ela é uma profanação à sacralidade do encontro de almas, de pessoas, de uhum. gente, O entendeu? encontro por si só já é sagrado. No meu É entendimento, isso, pleno, pleno. entendo. Porque no Olha, meu tem outro entendimento trecho. também, porque no meu Hum, entendimento também, cada ser humano carrega o DNA do Criador, não é? tá, E esse DNA é que determina a sacralidade das nossas relações, independente do que maravilha. cada um crê, inclusive. Ou entende até por criação, por criador e tal, né? Independente, Perfeito. independente. Isso é, não tem uma essa divindade, esse conceito. Uma vez eu te ouvi dizendo isso, inclusive, não cabe dentro de caixas, de pacotes, ou mesmo Não, de não, livros ou de coletâneas literárias, não, né? não. É, Não, bom, vamos lá. Jeff, só para completar a ideia, né, assim, quando eu disse assim que os crentes queriam o céu, e ainda querem muito, né, o céu, né, só que o Deus deles quer a terra, o É Deus deles interessante isso, quer a né? humanidade, o Deus deles quer a relação, quer a Hum, intimidade, quer a presença, o Emanuel, o Deus conosco. O nome mais lindo dado a Deus no ambiente da teologia é Emanuel. É o Deus conosco, não é o Deus lá, é o Deus aqui. Então, hum, enquanto os crentes querem o céu, Deus quer a gente, quer a terra. E o céu é a presença dele, independente de se aqui ou em qualquer outro lugar, se a gente quiser pensar no céu como um lugar, como uma dimensão, alguma coisa Bom, assim. olha só, já que a gente está falando nesse aqui, eu É, vou ler um pequeno trecho que está na página 33 e termina na 34, e vou emendar a pergunta, porque eu vou falar de uma coisa que está aqui. sei, Já que você está falando desse Deus daqui, sei. e que está buscando quem estar aqui, que quer estar aqui, eu acho que tem tudo a ver. Eu não sei, mas penso que estou dizendo isso a gente feliz. Alguns precisam ser avisados de que já são. Você já é. Pare de gastar energia, pare de fazer contas, pare de fazer planos, de fazer uma pauta para a vida que só leva você a cansaços absurdos de mente, de alma, de espírito e de corpo. E comece a desfrutar do topo da montanha como um feliz nesta terra. Tomara nós todos limpemos nossas lentes e ajustemos o foco, de modo a vivermos e agirmos daqui por diante como felizes da terra. E, enfim, aí você vai explorando mais uma vez o conceito de humanidade, né? Você fala de quando em quando dão valor à sua própria humanidade, essa coisa da espiritualidade cada vez mais humanizada, e de quanto mais humanizado estou, mais espiritual eu fico, sem perder essa dimensão de que nós compomos os bem-aventurados da terra. Você está falando, então, daqui. Sim, E uma das coisas que nós mais buscamos aqui é uma palavrinha que a gente tem tanta dificuldade às vezes de definir, porque ela é, de fato, muito, na minha opinião, muito plural. Ela tem várias possibilidades de significado, e eu queria saber qual é o significado mais apropriado para você para essa palavra. Felicidade. O que é felicidade, Brega, para o ser humano? é. Eu gosto muito de uma definição
que a primeira vez que eu ouvi da boca do Ed René Kivitz. Não, mas já ouvi essa fala de outros também. Mas eu gosto muito, que felicidade não é o lugar onde se chega, mas é o jeito como se vai, né? Felicidade é o caminho, né? É a jornada. E quando eu estava falando o que eu disse e que você leu aí, eu estava sim pensando nas bem-aventuranças. Porque o bem-aventurado é aquele considerado feliz ou mais que feliz. Uhum. E feliz, porque a razão pela qual eu disse que deveria deixar de procurar, porque a ideia é, o dia que eu chegar lá é que serei. E eu estou dizendo assim, não, você já chegou, dependendo do modo como você vive, dependendo do que você crê, em quem você crê, e o modo como você desempenha a sua jornada, você já chegou. E você está com a lente, né, embaçada e não consegue enxergar que, exemplo, né, a gente poderia explorar aqui as bem-aventuranças todas, mas, por exemplo, vamos utilizar uma bem-aventurança que me parece ser bastante adequada para os dias que nós estamos vivendo, que é: bem-aventurados pacificadores. Felizes são os pacificadores. Felizes são aqueles que se interpõem entre litígios. Felizes são aqueles que produzem reconciliações. Felizes são aqueles que produzem conexões, uma palavra bastante hoje atual, né? Felizes são aqueles que produzem reaproximações. Felizes são aqueles que hoje até existe no ambiente do direito, né? Aqueles que lidam diretamente com mediação de conflitos, com mediação reconciliatória. Até hoje eu fiquei tão feliz quando eu soube disso, né? Que tem advogados e profissionais que são utilizados hoje nos fóruns por juízes e promotores para produzir, para desenvolver, para conduzir, para encorajar reconciliações. São os pacificadores da terra. Alguém me perguntou assim, se você não fosse pastor ou mentor espiritual, o que você gostaria de ser? Eu falei assim, diplomata. Ô Brega, eu vou tocar num ponto delicado agora. Diga. Mas às vezes... Você é um provocador. A bem-aventurança, a felicidade, ela, dependendo da gravidade, ela não está na reconciliação, ela pode estar na ruptura, no rompimento, não é? Sim, sim. Às vezes essa é a necessidade, não é? Então, e aí eu diria assim, e quão felizes são os que, neste ambiente do litígio, não é? Do litígio, não é? Da indisposição entre, né? Felizes são aqueles que encontram a equação devida que, não em poucos casos, significa diáspora, significa o divórcio, significa a cisão, significa o rompimento. Não tem a menor dúvida disso. São felizes. E mais felizes ainda são aqueles que, uma vez identificando essa necessidade, se dão ao trabalho do cuidado posterior. Porque nos rompimentos sempre há dor. Às vezes a dor entre, né, e nos que estão no ambiente do rompimento, mas às vezes a dor fica mais no outro, em um deles. E o pacificador, o reconciliador, o mediador de conflitos, ele não atua apenas no ápice da questão de promover o acordo e a assinatura. Não, ele supervisiona o caminho seguinte, os trajetos seguintes, a jornada seguinte. Ele se põe ao lado, né? Ele se coloca como escora, como escora. Não há, eu diria assim, não são poucos aqueles que, em processos como estes de ruptura, precisam de escoras, porque se fragilizam, se vulnerabilizam. E os pacificadores, bem intencionados, que lidam sem
com imparcialidade, né, sabem identificar quando que precisam continuar fazendo o caminho com alguns, até que esses se ponham de pé e sejam devolvidos para a vida. Então, assim, estes que exercem esse tipo de ação no mundo são felizes. A maioria não sabe. Por isso que eu disse, né? Por isso que eu disse assim, alguns precisam ser comunicados, né? Precisam ser comunicados. Olha, isso que você está fazendo, né? Estas ações, e isso acontece, Jeff, não necessariamente nos ambientes religiosos, porque quando se lê as bem-aventuranças, e quando se lê o texto bíblico, e quando numa conversa como essa, a tendência é, tá vendo? Você está seguindo o que a Bíblia diz, então você é feliz. Não! Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que promove a paz é um bem-aventurado. Qualquer promotor da paz é um bem-aventurado. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não precisa usar o nome de Deus, a Trindade, o nome de Jesus, carregar o emblema de uma igreja. Aliás, hoje em dia, a Bíblia na mão. De preferência que não use tanto, porque aqueles que usam não têm sido boas referências, né, Brega? Pelo que a gente tem visto por aí. Porque provocam ódio. Porque provocam a agressão, porque provocam preconceitos, discriminações, e aí não estão sendo bem-aventurados. Agora você juntou duas motivações para que eu faça uma pergunta que eu estava em dúvida se eu deveria fazer ou não. Olha, eu quero dizer para quem está aqui conosco que o Jeff não faz perguntas. Ele faz provocações. A primeira foi quando você disse isso, que eu provoco. E a segunda é o que você falou agora, que ao invés de promoverem um amor, né, enfim, promovem outra coisa. Aí eu destaquei um trecho aqui, eu vou pular até o anterior, né, que de alguma maneira você já comentou, tinha a ver com essa coisa de humanizar o sagrado, humanizar a divindade. Então eu vou para a próxima, página 57. Tem 3 parágrafos nessa página, é o parágrafo do meio. Eu acho que quando nos reunimos, o fazemos para ganhar essas impressões e reforçar nossas crenças, ideias e ideais e afirmar aquilo que já temos aprendido, para que na hora em que retomarmos a pauta, a agenda da vida, não nos esqueçamos que somos convidados por sermos felizes e levar ao outro, ao próximo, em qualquer lugar, em qualquer situação, aquilo que é absolutamente grave para a humanidade, o amor. Aí você reforça, o amor. Olha, Brega, quando a gente fala, né, de bacia, água e toalha, o evangelho no chão da vida, resumindo, né, você está falando, né, como você bem disse no início, você retoma lá a passagem lá da última ceia, está falando de serviço, né, de doar-se, né, de estar à disposição do outro, etc. A gente poderia aqui ficar falando horas a respeito desse significado, né? Está muito claro, né? Sim. Mas assim, eu queria hoje, nessa nossa conversa, fazer exatamente, você já trouxe essa pegada, né, desde nas suas primeiras falas, para coisas do aqui, né, do que está acontecendo aqui hoje, principalmente nesse cenário religioso, nesse mercado chamado mercado religioso que nós temos. E olha, Brega, aqui esse parágrafo para mim ele foi assim muito forte, muito impactante, porque ele coincidiu exatamente quando eu lia, eu não vou mencionar nomes aqui mesmo porque não há necessidade e nem tem porquê, mas coincidiu com o início dessa semana, né, quando nós vimos uma situação bastante triste, bastante delicada, e aí quando eu falar, as pessoas certamente já se lembrarão do quê. O tratamento que algumas figuras evangélicas, e eu me refiro a figuras, entre aspas, de peso, né, famosas, já consolidadas, dão o tratamento que eles dão à condição humana, por exemplo, das pessoas homoafetivas. Como que você vê isso? Esse tratamento, você falou há pouco de preconceito,
dificuldade de fazer uma releitura a respeito da sua própria tradição, do seu próprio texto sagrado? Será que é tão difícil assim? A tradição cristã ela já repensou e já releu tantas coisas que estão na narrativa bíblica. Por que em relação a coisas como essa existe todo esse tabu, essa dificuldade? Mas mais do que isso, eu queria que você dissesse como que você vê essa postura dessas figuras. Enfim, fale o que você entender que deve ser dito a respeito desse assunto. Olha, eu parto do seguinte princípio, Jeff. Boa parte dos religiosos, e falando da nossa seara, da minha seara, né, que tem a ver com os religiosos ligados ao universo do cristianismo, não necessariamente da fé cristã, mas do cristianismo, né, enquanto religião, enquanto uma das maiores religiões do mundo, né, do planeta, de que o evangelho ele é para aqueles que têm mais ou menos a minha cara, né, que são mais ou menos parecidos comigo, que levam a vida mais ou menos como eu, não é? E que eu lembro de uma expressão antiga que eu deixei de usar há muito tempo antes de qualquer dessas nossas conversas aqui, que era assim, tinha uma expressão entre aspas, só falta ser crente. Lembra dessa expressão? Você lembra o que implicava a pessoa dizer isso? Só falta O que ser significava? crente. O que significava isso? Significava que ele era homem, hétero, eu diria que assim, branco, marido de uma só mulher. Os filhos dele eram filhos assim que não fumavam, não bebiam, não dançavam, todos trabalhadores, todos estudando segundo os ritos, enfim, iam à igreja de domingo, mas só faltava ser crente, isto é, faltava ir numa igreja evangélica, levantar a mãozinha, ser batizado e ser incluído entre os bons da terra. Isso tudo que precisava ele já tinha. Já né? tinha. Inclusive, faltava... muitas vezes, o moralismo, o machismo, a homofobia, etc. Ele não transgredia, não roubava, não fumava, não matava, não dançava. Na minha época tinha essa coisa de beber, fumar e dançar, inclusive, essa coisa toda assim, que só falta ser crente. Isto é, ele só falta ir na minha igreja, no horário do meu culto, quando o meu pastor estiver pregando, e quando ele fizer apelo naquele horário, cantando o hino tal, ele vai lá na frente, então, agora sim, ele merece o céu. Cara, isso ainda domina a mente evangélica. E qualquer um que não se enquadre neste pensamento, tá fora, velho. Tá fora. Agora eu pergunto, o evangelho é assim? É assim nas narrativas de Jesus de Nazaré? É assim nos discursos de Jesus de Nazaré? É assim no dia a dia de Jesus de Nazaré? Houve alguém a quem o Senhor tenha recusado? Houve a quem ao Senhor não tenha dispensado o cuidado e o amor devido? Inclusive, aqui vou dizer assim, inclusive, porque há aqueles que hoje, no afã pela justiça, creem que os que são injustos estão fora também, que não merecem a graça. E não é assim. Os injustos também são alvos da graça. Porque não há quem mereça a graça. Aliás, a graça é para quem não merece. Perdão é para quem não merece, não é para quem merece. Perdão é para quem não merece. Perdão é para quem não é digno. Perdão é para quem não presta. Perdão é para desgraçados. Perdão é para gente ruim. Perdão é para gente do mal. Então, esse Cristo... Inclusive essas lideranças evangélicas, né? Sobretudo. Todas elas. Inclusive, esse Cristo que só abraça a gente, que só falta ser crente, não é o Cristo do Evangelho.
O Cristo do Evangelho abraça qualquer um, e lava os pés de qualquer um. Lavou o pé de Pedro, lavou o pé de Judas, que já o tinha traído por 30 moedas. E como disse alguém outro dia, né? Pô, Jesus poderia dizer, pô, me vendeu por pouco, hein? Me vendeu por pouco. Não podia ter sido um pouco mais, mas ele lava os pés do Judas e permite que o Judas coloque o pão no vinho dele, que tinha uma simbologia naquele momento e no aspecto do judaísmo, que era emblemático. Esse é o Cristo. Por isso é que ele diz assim, quando alguém me pergunta, pô, Brega, mas e o que a gente faz com os presos? Jesus diz para visitá-los. Jesus não diz para soltá-los. Jesus não diz que eles não devem estar lá. Jesus não diz que não devem cumprir suas penas segundo os delitos que têm cometido, segundo as leis de seus países, etc, etc. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz assim, visite-os. Visite-os. Seja quem for. Seja quem for. Qualquer um desses, inclusive aí, que foram parar na cadeia, a mim me cabe visitá-los com água, bacia e toalha e levá-los, segundo o que eu entendo no Evangelho, ao arrependimento, isto é, a mudança de pensamento. Tá. Ô, Brega, eu entendo eu estou entendendo eu o que estou você está pregando dizendo. aqui, desculpa. Eu tô entendendo o que você está dizendo, mas assim, eu só tenho um pouco de receio com o seguinte, de Sim. essa ideia não acabar dando a entender que uma pessoa homoafetiva, por exemplo, pelo fato de ser homoafetiva, é uma pessoa impura, porque ela está vivendo em impureza. Não, e é isso que está no discurso desse povo que nós tínhamos falado. Não tem nada a ver. Eu sou tão impuro diante de Deus quanto ele. Ou ela. Ou quem quer e que fique claro que o que você está dizendo é que a impureza dele não está no fato de ser homossexual ou heterossexual. E nem eu que é o que dizem esses que os condenam. Sim, sim. Não é? É isso? Sim, absolutamente. Mas o que eu quero saber de você também, assim, eu queria que você, né, a gente já está faltando 6, 7 minutos, mas assim, que você falasse como que você vê essa postura o que essa liderança precisa mudar, o que eles precisam para pararem de serem dessa forma? Será que isso nunca vai mudar? Você acha que isso é... Primeiro eu digo assim, Jeff, de todo coração, olhando para eles do mesmo modo que eu estou dizendo o que eu disse aqui. Eu não concordo e não encontro biblicamente qualquer base para que ajam do modo como estão agindo. E eu diria para qualquer um deles, como disse outro dia para alguém que me perguntou, eu diria assim, voltem para Jesus. Voltem para Jesus. Se este é o Cristo que vocês pregam, voltem para ele. Porque se voltarem para ele, não dirão o que estão dizendo. Se voltarem para ele, não farão o que estão fazendo. Se voltarem para ele, não agirão como estão agindo. Se voltarem para ele, não serão preconceituosos, discriminadores, racistas, injustos. Não serão. Voltem para Jesus de Nazaré. Porque o convite é esse aqui que você coloca. É esse. Aqui, ó. Não é no céu. É no chão da vida. Não. Lá no céu nós vamos estar tudo resolvido. Se o céu existe do modo como alguns entendem, lá estará tudo resolvido. Nós temos que lidar com essa situação aqui. E em que alguns dizem assim, bom, então em que categoria eu lido? Na categoria dos humanos. Lide com qualquer pessoa na categoria dos humanos. E mais, lide na categoria dos que sofrem. Porque não há um que não sofra. E é nessa direção que os pacificadores, é nessa direção que os que evangelizam no melhor sentido da palavra, que é levar
A boa nova, a boa notícia. O evangelho é boa notícia. Isso que você ouviu durante a semana não é uma boa notícia, é uma má notícia. Toda má notícia não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é uma boa notícia. É uma boa mensagem. Perfeito. Brega, 5 minutos a gente tem e eu vou jogar aqui a última provocação, meu amigo. Não, eu prometo que agora é mais tranquilo. Não é nenhuma provocação, é um fechamento mesmo. Eu destaquei o último parágrafo do livro, que diz assim: eu estou reprovado, por isso preciso de bacia, de água e de toalha. Por isso preciso. Aí você fala da congregação, do encontro, da comunhão, que é o encontro dos comuns e ao mesmo tempo diferentes, né? É essa ideia de você saber ter comunhão, ter a capacidade de se encontrar com quem é diferente de você, sem fazer essas coisas que a gente está pensando a respeito agora. Sim. Por isso preciso desta, daquele, daquela. Lá no começo do livro você fala que você é uma pessoa que precisa desse convívio, do abraço, do contato. Preciso da mesa, do encontro, porque eu em mim estou reprovado. Você não está sendo, você não está sendo duro demais com você mesmo? Porque você na sequência até explica, tudo bem, você por ser um mentor de tradição cristã e tal, da herança, né, cristã, você fala, no meu exame estou reprovado, mas quando olho para a cruz, ali estou aprovado. Eu entendi. Mas, ao mesmo tempo, esse estou reprovado, essa ênfase, não é forte demais? Eu acho que ela precisa ser. Eu acho que ela precisa ser. Porque todas as vezes que nós utilizamos esse tipo de aferidor, né, o apóstolo, fala aos irmãos de Corinto sobre a ceia: examinem-se, né, a si mesmos. Né? E todas as vezes que nós nos dispomos a autoexames, autoconhecimento, aliás, uma palavra muito utilizada atualmente, quer dizer, a viagem para dentro, né? Para mim, o pior que pode acontecer é eu fazer essa viagem para dentro e vir para fora arrogante, soberbo. Aí eu vou para cima de quem eu entendo que não se compara comigo. Agora, quando eu faço esse mergulho para dentro... É uma introspecção para olhar, né? O outro. O outro. O outro. Tá. Que eu não posso desprezar nunca, nunca, pensando na minha saúde física, espiritual, emocional. Eu não posso desprezar o outro. Agora, se eu faço essa viagem para dentro e volto arrogante, eu já diminuo o outro. Eu já entro rasgando para cima do outro. Agora, quando eu faço essa viagem com um aferidor rígido, que é a lei, a gente pode usar a lei de trânsito, Jeff. Se você pode fazer uma viagem de 1000 quilômetros seguindo, né, ipsis literis, todas as demarcações e placas e instruções e tal, né? E aí você chega no seu destino, por exemplo, você chega a Brasília, que a cada 10 metros tem um radar. E você está tão fascinado, né, com Brasília que você não vê o radar e passa, em vez de 30, você passa 32 e tem um policial logo em seguida e ele para você. E aí você diz assim: policial, eu viajei 1000 quilômetros, eu segui a risca. Falei, então, mas aqui o senhor não seguiu, aqui o senhor está errado, aqui o senhor está reprovado. É esse olhar para si para olhar para o outro, né? É esse olhar para si para poder olhar para o outro. Não tem como. E aí, o único, no meu pensamento da fé cristã, quem é que me aprova? Brega, 20 segundos. Tá bom. Obrigado, mano.
Quem quiser ouvir mais o Brega, siga. Ele faz 30, 40 lives por dia. Eu só faço uma por semana. Beijo grande para você, meu amigo. Olha, ó, quem quiser, é só entrar em contato com o Brega que ele manda na hora. Obrigado, mano. Beijo. Valeu. Tchau. Obrigado.